Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, com alegria, mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast direcionado para os novos membros. Claro que esse estudo serve também para aqueles que já estão caminhando, já estão nesta linda caminhada com o Senhor, e revisar esses fundamentos é importante para a nossa caminhada de fé. Então hoje nós vamos falar sobre a visão da nossa igreja local, pautada aí na adoração e comunhão. E a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre esta visão. Maravilha. E sempre, comigo aqui, Aline Ventura. Graça e paz, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos juntos aqui para trazer um pouco da visão da nossa igreja, esse lugar de adoração e comunhão. E o que isso significa? A igreja, ela não é apenas um prédio, não é apenas uma instituição, mas quando nós falamos de igreja, nós queremos dizer que ela é uma expressão visível do reino de Deus na terra. Então, quem quer ver o reino de Deus precisa olhar para a igreja. Olha que coisa forte. É o lugar onde Deus nos reúne para adorá-lo. É o lugar onde nós aprendemos mais de Deus, aprendemos a viver em comunhão com nossos irmãos. Então, por isso que é o nosso lugar de adoração e de comunhão. E toda a igreja ela precisa ter essa visão clara e responder essas 3 perguntas. Por que existimos enquanto igreja? O que fazemos juntos e como vivemos enquanto corpo de Cristo? Nesse estudo, então, veremos a visão bíblica e wesleyana. Nós somos aí herdeiros dessa doutrina armínio-wesleyana. Então, nós vamos estar falando sobre isso, da igreja como um lugar de adoração e comunhão, fundamentada em Mateus 22, 37 ao 40, guiada pelos atos de piedade e misericórdia e alicerçadas na filosofia da fé cristã de Agostinho. A gente vai explicar um pouquinho sobre essa herança, A gente não nasceu do nada, a igreja está aí, há 2000 anos, há mais de 2000 anos, e a gente tem todo um fundamento, tirado com certeza da Bíblia, interpretado por homens, mulheres de Deus aí no decorrer da história. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente começa dizendo sobre a nossa base, amar a Deus e o próximo. Então, nossa base está aí em Mateus 22, 37 ao 40. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Princípios centrais aqui é amar a Deus, se manifesta na adoração, consagração e santidade, e amor ao próximo, que se expressa na comunhão, serviço e justiça. Esses 2 mandamentos formam a coluna vertebral da missão da igreja: adoração e comunhão. Então, isso aí, pastor. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja como lugar de adoração. Então, antes de tudo, nós precisamos saber o que é adorar. Você que nos ouve, sabe o que é adorar? Se tiver com seu caderninho aí, anota o que você já sabe sobre adoração. O que você entende sobre adorar? E aí nós entendemos que adorar é responder a Deus com todo o nosso ser. Adorar é reconhecer quem Deus é e reconhecer o que Ele fez. Como que a Bíblia ela reafirma isso? Em João 4, 23 e 24, Jesus ele vai nos afirmar que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Salmo 100 vai dizer: servi ao Senhor com alegria. E Hebreus 13 vai dizer: ofereçamos, portanto, sempre a Deus, por meio de Jesus, sacrifícios de louvor. Então, essa é a base da nossa adoração. E como adoramos na igreja, pastor? Temos a ideia do culto público, o louvor, oração, palavra, santa ceia, naquela reunião coletiva, Também temos como disciplina espiritual, ou seja, você tem esta adoração feita de forma pública e tem ela também desenvolvida, com certeza, a forma individual, através das disciplinas espirituais: jejum, leitura bíblica, oração pessoal e participação ativa, na adoração comunitária, gerando edificação coletiva. 2 aspectos, você pode cultuar sozinho, mas você também
deve e precisa cultuar de forma coletiva. Então essa adoração se desenvolve dessa forma, né? Dessa maneira. Essa adoração, esse lugar de comunhão destaca que nós podemos viver em comunhão através dessas práticas aqui. É isso aí. Então a adoração, ela é um ato individual e um ato coletivo. Enquanto vivemos também em comunhão, precisamos expressar a nossa essência de adoradores do Senhor. E falando sobre comunhão, vamos agora destacar essa igreja, a igreja como lugar de comunhão. O que a Bíblia fala sobre isso, sobre comunhão? Atos 2,42 vai nos dizer que eles perseveraram em vários aspectos, e um deles era a comunhão, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão. Então era importante perseverar na comunhão. 1 João 1,7 vai dizer que nós temos comunhão uns com os outros e por meio dessa comunhão os nossos pecados são perdoados. Romanos 12,10 diz: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Esse amor fraternal é a expressão da nossa comunhão uns com os outros. A comunhão na visão da igreja é relacionamento entre os irmãos, é discipulado mútuo, né? A igreja tem sua ênfase no discipulado, né? Da maneira que ela compartilha o seu entendimento através do discipulado. Isso é importante, né? Você que nos ouve agora, um dos pontos que você vai precisar entender e compreender muito bem é a dinâmica do discipulado. Mas o discipulado acontece dentro da comunhão, tá? Dentro da comunhão. Suporte emocional e espiritual, a gente precisa ser suporte um para o outro, e unidade na diversidade, é um grande desafio, né? Sim. Unidade na diversidade. Igreja é um lugar de comunhão, porque a igreja consegue romper ou consegue superar toda diferença. A igreja é o local onde toda diferença é vencida, é superada. Precisa ser vencida. Precisa, né? Com certeza. Então a comunhão ela é o grande desafio. Porque enquanto a adoração é o meu relacionamento com Deus, e eu não preciso, né, entre aspas, dos meus irmãos para ter um relacionamento com Deus, a comunhão não. A comunhão ela só acontece em contato com o outro. Então o nosso desafio é justamente nos colocarmos à disposição desse relacionamento. E o relacionamento como via de mão dupla, ambos trabalham para isso, ambos precisam colaborar com isso, ambos precisam renunciar muitas vezes, ambos precisam olhar para o outro como gostaria de ser olhado. O discipulado mútuo, onde eu preciso, ao mesmo tempo que o Senhor me chama para discipular, para ensinar o meu irmão, eu também preciso me colocar numa posição de aprendiz, olhar para ele, ver o que eu posso aprender, como ele pode me discipular. É o discipulado mútuo, né? Mútuo, por isso é mútuo. É eu discipulo você, você me discipula. Eu te ensino, você me ensina. Eu te ajudo, você me ajuda. Eu cuido de você, você cuida de mim. Então é um fazendo pelo outro. Senão um lado só faz e o outro só recebe, a gente tem um desequilíbrio aí nessa comunhão. Isso não é comunhão. Na verdade, não é comunhão. Então, essa unidade na diversidade é justamente sobre isso também. Como que eu posso me unir com aquele que é diferente de mim, pensa diferente, age diferente, fala diferente? E essa unidade, ela mostra que realmente somos um corpo em Cristo, estamos crescendo e amadurecendo espiritualmente. Então, a comunhão, ela vai apontar muito para esse amadurecimento espiritual, para a maturidade cristã, onde eu consigo me relacionar com meu irmão, sabendo que ele é diferente de mim, e assim a gente caminha juntos, né? Nós caminhamos juntos nesse mesmo propósito, porque nós somos um corpo em Cristo. Ninguém amadurece espiritualmente sozinho. Verdade. Tá? Então a diversidade tem que ser vencida por isso também, né? Você não consegue crescer sozinho. Então a gente precisa vencer. A comunhão é o solo fértil onde florescem os frutos do Espírito, né? Como já falamos em uma dos nossos bate-papo aqui, né? sobre o novo convertido, você precisa depois mergulhar e entender um pouco mais sobre o fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito, que é uma das testificação, né, é o sinal do seu crescimento espiritual. Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito. Então agora a gente pode destacar, a gente falou da Bíblia aqui, né? Jesus,
interpretando, respondendo, né, a pergunta dos fariseus em relação à lei e os profetas. E Jesus resume a lei e os profetas com dois mandamentos, né, amar a Deus e o seu próximo. Então, isso para nós é o fundamento da nossa visão de ser igreja. A gente fala que isso significa adoração e comunhão. E o Wesley, John Wesley, vai ter essa visão a partir de dois termos, da época dele, usado naquela época, dizendo que o cristão, os seguidores, aqueles que se entregam para Jesus, precisavam de dois atos de piedade e de misericórdia, que significa isso, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Wesley entendia então que essa vida cristã, que essa fé cristã era vivida de forma prática, equilibrada entre esses dois atos de piedade, que é o amor a Deus, que é a oração, leitura bíblica, ceia do Senhor, participar do culto público, ter uma vida de jejum, uma vida que você consagra a sua vida ao Senhor, onde você mortifica a sua carne, o jejum te ajuda a orar melhor, tá? Existe aqui a gente precisa ter uma aula específica para falar de jejum e oração, sim, tá? Mas a gente quer destacar isso, isso detalhadamente, mas essa vida de piedade para Wesley era uma vida de oração, homem que orava bastante, uma vida de leitura bíblica. Wesley passava, no mínimo, 2 horas por dia meditando na palavra, acordava cedo, tinha todo um método. Wesley era alguém muito disciplinado. E aí essas práticas são importantes. E aí ele vai dizendo, esses atos alimentam a alma, fortalecem a fé e nos conectam a Deus. Agora ele vai destacar aí, os atos de misericórdia. Então, enquanto os atos de piedade é o que nós chamamos de adoração, porque fala do nosso relacionamento com Deus, os atos de misericórdia é o lado da comunhão, onde fala do nosso relacionamento com o nosso próximo, com os nossos irmãos. E esses atos de misericórdia, alguns que podemos destacar, é visitar os enfermos e presos, ajudar os necessitados, ensinar aqueles que não sabem, lutar por justiça e servir os irmãos. Então esses são os atos de misericórdia, tudo que eu posso fazer pelo meu irmão, pelo meu próximo, por aqueles que estão perto de mim, ao meu redor, tanto na igreja, quanto no meu trabalho, quanto na minha família, onde o Senhor me colocar, os meus atos de misericórdia vão expressar a maneira como eu adoro a Deus, porque não adianta eu apenas dizer que cumpro bem os meus atos de piedade se na hora dos atos de misericórdia eu estou falhando. Então tem que ter um equilíbrio. Não posso orar muito, ler muito a Bíblia e não servir as pessoas e não ajudar aqueles que precisam. Eu preciso equilibrar os meus atos de piedade e os meus atos de misericórdia. E é o que John Wesley falava, que tanto os atos de piedade quanto os atos de misericórdia são expressões visíveis do nosso amor a Deus e do nosso amor ao próximo. O Evangelho de Cristo, ele nada mais é do que a fé ativa em amor. Então, mostra como está a minha fé, o meu relacionamento com Deus, a minha maturidade. Ela se manifesta em atos de piedade, em atos de misericórdia. Muito bem. E agora a gente vai fundamentar essa ideia de adoração em comunhão a partir de uma ideia de filosofia. Qual é a nossa filosofia, então, se a gente decidiu viver em adoração em comunhão? Tá? Então a gente pega uma frase muito citada por John Wesley de Agostinho. Agostinho é um grande teólogo do cristianismo, um grande filósofo do cristianismo, alguém que de uma forma muito sábia estruturou, trouxe explicações profundas sobre muitas questões sobre a fé cristã. John Wesley usava uma frase de Agostinho que diz o seguinte: no essencial, unidade; no não essencial, liberdade; em tudo, amor. E o que significa isso que a gente acabou de ler aqui? O que essa frase significa? Essencial. Doutrinas centrais da fé cristã: Cristo, salvação, cruz, ressurreição, trindade. Aqui precisamos de uma unidade firme. Isso é adoração, Isso aí é essencial para nós. Isso não pode ser largado por nenhuma situação, por nenhum motivo. Isso aí é o nosso essencial. No não essencial, Aline.
O não essencial são aquelas situações que também têm uma importância, uma relevância, porém nós temos liberdade com responsabilidade para pensar sobre elas. Por exemplo, o estilo do nosso culto, né, as nossas preferências litúrgicas, as oportunidades do culto, né, a pregação, as opiniões secundárias. Então, o que um pensa sobre um certo assunto da Bíblia? O que o outro pensa? Né? A Bíblia, ela dá vazão para várias interpretações. Então, nós podemos ter opiniões diferentes sobre o mesmo aspecto, o jeito que vamos cultuar. Se você entra num culto numa igreja, você vai perceber que tem uma liturgia, tem uma ordem, tem uma maneira como eles se organizam para aquele culto. Se você vai numa outra igreja, você vai ver que a liturgia é diferente, tem uma ordem diferente, a quantidade de hinos, né? Como vai orar, em que momento vai orar, quantas orações serão feitas. Isso não é o essencial, precisa acontecer, mas não existe uma regra, todo culto tem que ser assim, ele não é amarrado numa estrutura rígida, as pessoas têm liberdade. Na mesma igreja, se o culto é da juventude, ele vai ter uma característica mais alinhada com aquele público. Estilo musical diferente. Né? Exatamente. Se o culto é das mulheres, ele vai ter uma palavra direcionada para as mulheres, vai ter uma liturgia do culto que vai cativar, atrair a atenção das mulheres, ou das crianças, ou das crianças, ou dos jovens, enfim, um culto para a terceira idade. Você vai alinhar tudo, a palavra, a música, o estilo de culto para aquele público específico. Então, o culto é essencial, mas como vamos fazer esse culto são questões que nós colocamos como não essenciais, porque são maneiras de fazer e existe uma flexibilidade para organizar esse culto. Um exemplo que a gente pode dar nesse assunto onde está escrito que o culto tem que ter música, né? Música é uma arte. E se você for olhar para a história, vai ter cultos que eles não gostavam de música, porque a música entendia-se que ela tocava muito no emocional e não fazia a pessoa refletir verdadeiramente sobre o que a palavra estava dizendo. Isso é essencial? Não, se a gente conseguir usar a música de uma forma que ela ajude a pessoa a pensar, ok. Se um não gosta de usar, tá bom, né? O importante do culto é ser tocado, ser transformado, compreender a palavra, né? E que o culto é feito para Deus, né? Nós estamos ali para cultuar a Deus. Então, como vamos cultuar são questões que a gente tem essa flexibilidade, dá para conversar, dá para discutir sobre isso, dá para ajustar, mas o essencial é o culto. Cultuar a Deus, adorar a Deus, isso nós não abrimos mão. Como vamos fazer o culto? Isso a gente pode conversar e negociar. E o mais importante é que em tudo, sejam nas questões essenciais, nas doutrinas centrais da nossa fé, sejam nas situações não essenciais, como o estilo do culto, por exemplo, em tudo isso, a base é o amor. Então, se eu tenho o amor, eu vou saber levar aquilo que é essencial sem ferir o meu irmão, vou saber levar aquilo que não é essencial, agindo com comunhão, sabendo que o amor, ele é a base de tudo, não é mesmo? Muito bem. Aplicação na igreja, né? Promovemos unidade na doutrina, permitimos liberdade onde a Bíblia permite, né? A Bíblia permite liberdade, né? Coisas que a gente pode, como foi dito aqui, né? Dentro do contexto, dentro do gosto de cada um, a Bíblia dá essa liberdade, desde que a unidade não seja quebrada, e cultivamos o amor acima das diferenças. Isso é o principal. Efésios capítulo 3, Paulo fala algo muito forte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha que maravilha. Forte, né? Façam todo o esforço. Será que nós estamos nos esforçando para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz? Olha só, quanta informação interessante Paulo nos traz nesse texto. Nós precisamos nos esforçar pela unidade, ela não acontece naturalmente, porque como homens e mulheres falhos que somos, cheios de razões como queremos nos mostrar,
nós não fazemos muita força para essa unidade e pela paz, mas o Espírito Santo, ele nos capacita e nós precisamos nos esforçar para isso. A unidade do Espírito, a comunhão, vai mostrar o quanto somos maduros espirituais. E é bom destacar o seguinte, como eu disse no início, não é um estudo só para quem é novo convertido, né? Isso aqui é uma reflexão para nós que já estamos um tempo na igreja. A gente precisa se esforçar pela unidade. Se esforçar pela unidade significa que a gente vai encontrar resistências muitas vezes, vai encontrar força contrária, né? A gente às vezes, a gente só pensa no outro, né? A gente vai encontrar pessoas difíceis, mas muitas vezes nós seremos as pessoas difíceis para os outros. Verdade. E aí a gente precisa superar estas barreiras para que o vínculo, né, através do Espírito Santo, essa unidade seja manifestada através de nós. Então, viver em comunhão, viver em amor é ser uma nova criatura que agora entende que a gente vive debaixo desta unidade, que é promovida pelo Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, ele tem uma paz que excede a todo entendimento humano, que guarda os nossos corações. A gente vai saber ceder, a gente vai aprender a abrir mão, sem aquela sensação que está perdendo, né? Porque as pessoas no mundo, as pessoas que não têm Cristo no coração, ela se sente prejudicada com algumas coisas. Nós não, os maduros, aqueles que foram transformados, vão ter sabedoria para lidar com as diferenças e seguir em frente fazendo aquilo que a Bíblia manda, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como você disse sobre o mundo, né? As pessoas no mundo que não têm esse entendimento do que é adoração e comunhão, eles competem entre si. Um precisa ser melhor do que o outro, um precisa estar em mais evidência do que o outro. Na igreja, não. Na igreja, se todo mundo trabalha em unidade, o corpo cresce. Então, como eu sou um corpo, eu cumpro bem a minha função, sabendo que o que eu faço contribui com a vida do meu irmão. Então, por isso nós não competimos, nós vivemos em comunhão. Na comunhão não há lugar para competição. Na comunhão há lugar para todos crescerem em unidade. Muito bem, concluindo nossa visão como igreja, somos uma igreja chamada para viver Mateus 22, 37 ao 40. Amamos a Deus em adoração, santidade e consagração. Nosso foco é ficar cada vez mais parecido com Jesus. Essa adoração nos transforma, nos muda e a gente tem esse objetivo como filhos e filhas de Deus. Amamos o próximo, isso é viver em comunhão, discipulado e serviço. E fazemos isso por meio dos atos de piedade e misericórdia, trazendo essa herança wesleyana. Conduzimos tudo com a filosofia da graça. Isso é graça de Deus, né? Deus nos colocou neste lugar de adoração e comunhão. Então a gente vive debaixo disso que nós acabamos de falar. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade, em tudo, amor. A nossa igreja gira dentro desse princípio. Tudo que nós fazemos é fazer que cada um cresça em adoração, aprenda a se desenvolver em intimidade com Deus e aprenda a viver em comunhão. Tá? A gente vai destacar um pouco mais no próximo ensino sobre a importância da comunhão, mas a nossa igreja sempre terá os eventos, os trabalhos, tentando fortalecer as vidas, cursos, capacitação, tentando fortalecer as vidas na sua vida de adoração, de piedade em relação ao Senhor, de busca ao Senhor. E também cursos que ajudem na comunhão, que faça o seu ministério. Você teve o estudo aí falando de dons, você vai ter o estudo, melhor dizendo, falando sobre dons espirituais que vão ajudar você na comunhão, de servir o próximo, de estar abençoando a vida do próximo. Então essa é a visão da nossa igreja. Você precisa entender isso. Se alguém perguntar o que a sua igreja faz, como que ela trabalha, o que ela acredita, a nossa igreja acredita no serviço a Deus, em amar o nosso próximo e viver em adoração e comunhão. Adorar juntos, crescer juntos, servir juntos, amar sempre a Deus e amar sempre o nosso próximo. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa visão, essa é a nossa missão. Amém? Vamos então orar para encerrar esse estudo. Pastor, faça uma oração para nós. Pai querido, mais uma vez oramos
mais uma vez intercedemos por essas vidas. Depois de apresentar a Deus aqui a visão da nossa igreja local, que está pautada no Teu Evangelho, nos mandamentos que o Senhor trouxe para nós de uma forma tão simples e objetiva, que era necessário Te amar acima de todas as coisas. Amar ao Senhor acima de tudo, de todas as coisas que passam pela nossa mente, os nossos desejos, vontades. Amar ao Senhor acima de nós mesmos, acima de tudo. Nos ajude, ó Deus, a entender isso. E também, junto com esse mandamento, o Senhor nos ensina a amar o próximo. Amar aquele que está perto, aquele que está longe. Amar aquele que já é irmão em Cristo e aquele que ainda não entendeu isso, aquele que precisa ser salvo. Nos ajuda, Deus, a cumprir este compromisso, esse papel, vivendo em unidade, Deus. No essencial, tendo totalmente unidade. No não essencial, aprender a lidar com a liberdade, aprender a ceder para que o outro também cresça. Mas em tudo isso, Deus, que possamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Assim nós oramos, colocando o Teu filho e a Tua filha que estão vivendo esse processo. Toma eles nas Tuas mãos e que eles possam se fortalecer ainda mais no Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, graças a Deus, você esteve conosco aqui nesse podcast e até a próxima, falando sobre a importância de estar em comunhão na igreja. Fiquem com Deus, meus irmãos.